Olá, sejam bem-vindos ao Lado de Fora. Hoje o tema vai ser valores e afetos, onde vamos colocar várias perguntas ao longo do programa aos nossos convidados. Connosco temos João Costa, Francisco Henriques, Gonçalo Acénio e Pedro Soares. Infelizmente, um dos nossos convidados, Fernanda Rábida, não pôde estar presente, mas vai estar connosco via telefónica. A primeira pergunta que quero colocar aos nossos convidados é: o que é que acham de as pessoas que tenham tatuagens ou piercings não conseguirem arranjar empregos como advogados ou médicos? Eu acho que não está certo pessoas, por terem tatuagens ou piercings, não poderem arranjar certos empregos devido a terem o corpo pintado, vá, digamos assim. Porque isso está no estilo da pessoa, não é isso que faz a pessoa mais ou menos inteligente. Então acho que isso é simplesmente preconceito, não vejo qual é o mal. Na minha opinião, eu penso que esteja errado, pois atualmente existem muitas pessoas muitos génios, que têm dificuldade em se expressar, daí refugiarem-se em tatuagens e em piercings, ou simplesmente porque gostam. Por isso, pronto, esta é a minha opinião, eu acho que está errado. Na minha opinião, não deveria existir nenhum preconceito quanto às pessoas que têm piercings ou tatuagens. Elas são tão aptas para qualquer tipo de trabalho quanto as outras pessoas. A discriminação do domínio laboral das pessoas com tatuagens ou piercings é estapafúrdio nesse sentido. E é isso. Eu acho errado uma pessoa não ter certos empregos só por ter tatuagens. O facto de uma pessoa ter tatuagens não significa que ela seja má no seu trabalho, pior no seu trabalho do que outras. Então, acho que é errado dizer que uma pessoa não pode ter certos trabalhos só por ter tatuagens. A segunda pergunta que eu quero colocar é: e se o trabalho envolver comida? Se envolver comida, eu continuo a achar que não tem problema nenhum, porque não é para uma pessoa ter tatuagens ou piercings que é menos asseado. Até por norma, até são mais asseados, porque têm que ter cuidado com as infecções nos piercings, por exemplo, e assim. Portanto, não me faz qualquer confusão. Como já disse, acho que é errado as pessoas basearem-se na aparência para empregar alguém. Mas neste caso, como estamos a falar de comida e assim, pronto, a minha opinião é um bocado assim, pronto, não sei explicar muito bem, mas, por exemplo, se eu for a um restaurante fino, por assim dizer, se o meu cozinheiro for assim, é porque alguém teve que lhe dar um emprego e é porque ele é bom no que faz. Ou seja, acho que os níveis de higiene estão acertados. Claro que se for comer a uma relote, faz-me confusão até mesmo uma pessoa que não tenha tatuagem. Nos trabalhos que envolvam comida, apesar das pessoas serem tão aptas quanto as outras e de tudo isso, confesso que me faz um pouco de confusão ver um indivíduo com muitas tatuagens ou com um excessivo número de piercings a ser cozinheiro. Não me sentiria muito bem a comer, no entanto, continuo a achar que é um pouco mau existir esse preconceito. Pronto. Se for um trabalho relacionado com comida, não me faz confusão nenhuma, acho que é um trabalho como qualquer outro. Então, como disse anteriormente, uma pessoa não devia ser impedida de ter um certo trabalho só por ter tatuagens. Vamos agora contactar a Fernanda Rábida via telefónica. Fernanda Rábida, está-me a ouvir? Estou sim. Boa tarde. Estão a ouvir? Sim, estamos a ouvir, estamos a ouvir. Ok. Até essa pergunta, na minha opinião, é errado as pessoas que têm um estilo diferente não poderem ser médicos ou advogados, etc. Mas como a sociedade anda, nós não somos assim tão livres como dizem que nós somos, porque nós somos obrigados a moldar a sociedade, estão a ver? Porque se isso não acontecer, somos excluídos e depois não podemos ser médicos ou advogados, etc. Aquelas profissões mais, pronto, avançadas. Se no meu caso, uma pessoa que esteja tatuada e cheia de piercings a fazer comida num restaurante, em geral não me faz confusão, porque nos programas de comida que passam na televisão, aqueles que são gravados, como por exemplo nos Estados Unidos ou na Austrália, Masterchef e isso,
Os crianças como este têm por si um estilo diferente e não deixam de ser uns verdadeiros artistas na cozinha. Mas, se for um restaurante que eu veja que as condições de higiene são baixas, é possível que se eu visse uma pessoa tatuada com piercings, etc., a fazer uma comida, ia ficar um pouco incomodado, como é óbvio. Ok. Agora, a outra pergunta que eu vos quero fazer, já não tem nada a ver com piercings ou tatus, é qual é a vossa opinião sobre o topless? Na minha opinião, eu acho que não há qualquer problema das mulheres fazerem topless ou não. Até porque isso é conforme as mulheres. Algumas sentem-se bem em fazer, outras não. Então acho que isso só elas é que devem ter alguma opinião sobre isso. A mim não me faz qualquer diferença ter uma mulher ao lado a fazer topless ou não. A pessoa que poderia fazer assim, mais confusão era as crianças, mas acho que não é o topless que vai fazer isso. Portanto, não vejo qualquer problema. Pessoalmente, eu não sou muito a favor do topless. Mesmo que eu não conheça as pessoas, acho que uma rapariga fica muito mais sensual se tapar algumas certas partes do corpo e mostrar a quem quiser num ambiente mais privado e não para toda a gente, senão para isso podíamos andar todos nus. Do meu ponto de vista, o topless é algo perfeitamente aceitável na sociedade dos dias de hoje e não deve ter nenhum tipo de discriminação ou não deve ser proibido, porque qualquer pessoa tem os seus direitos de mostrar o que ela quiser. Acerca do topless, acho que devia ser permitido, é o corpo da mulher e ela devia fazer o que quer com a exposição do corpo. Não é, podem dizer que é, por exemplo, uma imagem não muito boa para crianças ou algo do género, mas não concordo. Fernanda Rábido, o que é que tem a dizer acerca desta pergunta? Em termos dessa pergunta, eu nem estou em desacordo nem estou em concordância. Eu apenas acho que uma mulher tem o direito de mostrar o que quiser de si. E se a pessoa que estiver a fazer topless for a vossa namorada, o que é a vossa opinião sobre isso? Se for a minha namorada, continuo sem achar qualquer problema, até porque provavelmente já vou conhecer com ela a fazer topless. E assim, se eu comecei a namorar com ela sabendo isso, então não é por ela ser minha namorada não que vai haver qualquer problema. Se uma pessoa que não me é nada não faz qualquer confusão fazer topless ou não é a minha namorada que vai fazer alguma confusão. Bem, se for a minha namorada, muito menos, porque eu acho que numa relação se deve fazer sacrifícios de ambas as partes e se eu mudar algumas coisas em mim que ela gosta menos, acho que neste caso ela também iria mudar isso, ou seja, evitar fazer topless. No caso de ser a minha namorada, eu ao princípio tenho a certeza que não acharia nenhuma piada a isso e que não me sentiria muito confortável com essa situação. No entanto, se era a escolha dela, eu acabaria por aceitar, apesar de acho que nunca me sentir muito confortável quando fosse com ela à praia e as pessoas começassem a olhar. Se fosse a minha namorada, aceitava na mesma, iria ser um bocado estranho no início, mas eventualmente iria-me habituar. Fernanda Rábida, pode responder se faz favor. Pois, essa pergunta é um pouco difícil de responder se não vivenciarmos uma situação dessas. Mas, por exemplo, eu penso que não me importava que a minha namorada fizesse topless, mas é claro que se eu visse um grupo de rapazes, ou um grupo de jovens olharem para a minha mulher, é que eu não ia gostar mesmo nada. Tal como disse anteriormente, uma mulher tem o direito de mostrar o que quiser, mas tenham calma. E já que pergunto da namorada, e se for a vossa filha a fazer futuramente, quando tiverem uma filha, vocês vão deixá-la a fazer? Se for a minha filha, poderá-me fazer alguma confusão, mas não é o facto de ela fazer topless, dela ter essa escolha, é o facto de ver outros homens, até mesmo mulheres, mas as mulheres não me faziam confusão, é mesmo os homens olharem para os seios da minha filha. Acho que isso poderia me fazer confusão, mas também me ia fazer confusão ver a minha filha com namorado. Ia dar a mesma coisa, e eu não vou impedir a minha filha a ter namorado, portanto também não posso impedir a minha filha de fazer topless. Bem, se for a minha filha, ainda menos, porque
Eu sei que ela pode tomar as suas próprias decisões e fazer a sua própria vida, mas o que é certo é que a sociedade, como é hoje, critica bastante isso e eu não quero que a minha filha sofra devido aos problemas da sociedade. Se fosse a minha filha, isso é um pouco mais difícil de responder, pois filha é filha, do nosso sangue. No entanto, se fosse maior de idade e se fosse a escolha dela, eu não ia gostar, e não ia gostar principalmente se estivesse com ela na praia, mas acabaria por aceitar. No caso da minha filha, seria também a mesma coisa. Acharia estranho, mas depois, passado um tempo, começava a aceitar a situação. Fernanda Rápida, e se fosse a sua filha, como é que você agiria? Em relação a essa pergunta da minha filha, se fosse a minha filha, a situação penso que se comparava mais ou menos à anterior, à minha namorada ou mulher, a fazer topless. Ok, agora vamos entrar noutro tema que são os ciúmes. Qual é a vossa opinião? O que é que vocês acham de haver ciúmes numa relação? Em relação aos ciúmes num relacionamento, é normal que haja, mas tudo o que é em excesso é demais. E os ciúmes a mesma coisa. Se forem uns ciúmes, pronto, pacíficos, vá, digamos assim, é normal numa relação, pronto, mas em excesso cansa, vá. Num casal, se as pessoas gostam mesmo uma da outra, eu acho que é bastante normal existir ciúmes. Não tem nada a ver com ter ou não ter confiança. Simplesmente, às vezes até é bom ver que o nosso parceiro tem ciúmes, demonstra que sente alguma coisa por nós. Também, claro, ciúmes em excesso é bastante mau. E isso também demonstra, para além de sentimento, demonstra outra coisa, que é ter insegurança. E isso é horrível. Eu acho que qualquer relação necessita da sua quantidade de QB de ciúmes, porque quando uma pessoa não tem ciúmes relativamente a outra, a meu ver, parece que que as pessoas não gostam uma da outra, que não existe paixão entre elas. Acho mal haver ciúmes numa relação deve se basear em confiança, e se há ciúmes não há total confiança na outra pessoa, então uma relação não está muito forte se existe ciúmes. Fernanda Rápida, e qual é que é a sua opinião de haver ciúmes numa relação? Em relação a esse tema dos ciúmes, eu acho que os ciúmes de uma relação é parvo. Porque se nós estamos com uma pessoa é porque temos confiança nela e sabemos que ela não nos vai trair ou magoar. Então, e já que estamos a falar de ciúmes, o que é que vocês fariam se a vossa namorada, por exemplo, estivesse a ficar cada vez mais perto de outra pessoa? Como é que vocês agiam? Gostava de saber a vossa opinião sobre isso. Se a pessoa com quem eu estiver-se a aproximar de outra, pronto, eu como vou estar com ela, tenho que ter confiança, senão a relação também não ia ser saudável. E assim sendo, eu tenho que confiar nela. Tudo bem, posso estar a ver uma aproximação, posso ter alguns ciúmes, mas acho que isso não vai afetar o relacionamento, até porque tenho que confiar na pessoa com quem estou para a relação resultar bem. Bem, esta questão é bastante difícil de responder, mas eu acho que iria reagir mal. Não é por nada, mas a linha que separa o sentimento de uma amizade é bastante pequena. E com isto não estou a dizer que não se possa ter amizades, mas quando nós estamos quando temos uma companheira e ela, começa a ter amizades com outras pessoas depois de nós, é bastante bom ver que ela consegue fazer um distanciamento entre nós e os outros, porque isso só demonstra respeito. Se alguém novo se estivesse a aproximar da minha namorada e eu visse que existia uma grande empatia entre eles, eu ficaria com ciúmes, claro, principalmente se ela tivesse bastante iniciativa nesta relação. No entanto,
eu não agiria simuladamente ou partiria para algo como a violência, seja ela verbal, psicológica ou física. Iria só ver antes as cenas, falar com ela, ver como é que estava a nossa relação e isso. Se virmos a pessoa que nós está a se aproximar de outra pessoa, temos de ter confiança na mesma, ver onde é que isso vai dar, se por acaso houver uma traição ou algo do género, aí acabaria por acontecer na mesma, se não fosse aí era noutra altura, portanto tem-se de confiar na pessoa até ao fim. Fernanda Rábida, como é que você agiria se alguém estivesse a aproximar-se da sua namorada ou mulher? Em relação a essa situação, se por acaso isso alguma vez acontecer, eu ficava com ciúmes. Mas sim, ficava preocupado, pois teria medo de a perder. E ao saber isso, com certeza que iria falar com ela e perguntar como é que as coisas andavam entre nós. Acho que concordam comigo. Pronto. Obrigado, Fernanda Rábida, por ter estado presente via telefónica. Foi uma mais-valia para este programa e espero voltar a ver no futuro. Ok, desde já também tenho que agradecer aos convidados que estiveram cá, porque ajudaram muito a debater este tema. E vocês que estão em casa, espero que tenham gostado deste episódio. E que não percam o próximo episódio, porque vamos debater outros temas. Já está. Espera. Para de gravar! Mas ninguém vai sair na casa de banho, podemos ter visto 50 tarde já. Não, meu! O que é que estás a sentir? Como é que vais fazer isso? A sério, como é que se sente? Está quieto. Vá, bora lá começa a continuar. Se fosse a minha mulher era algo estranho. Boas, Manel! Ela estava tudo. Já, olha, cuidado com a fechadura. Boa tarde, na minha opinião, eu acho que. Se fosse a minha mulher ia ser algo estranho, ponto. Mas que é isso? Oh meu, não! Sério, o que é que estás a sentir? Está a ser bom? Está a ser bom? Não faz mal. Boa tarde, na minha opinião, eu acho que tive. Eu agora penso. Agora sei, não fazer. Esconde-te atrás da cadeira. O fogo está a ser potente. Tens alguma coisa a comentar? Eu acho que as mulheres deviam poder mostrar tudo o que quisessem na praia. Não, para, meu! Eu estava bem. Pega o choro! Infelizmente, um dos nossos convidados, o Fernando Rocha, não pôde comparecer. Fernando Rocha! Não respeito, Manel! Isso vai para o behind the scenes. Minha opinião. Não diz. O Manel disse. Nasce no tripé. Tududu! Tududu! Se fosse a minha mulher. Elas é que sabem o que é que fazem com o corpo delas e. Não dá, está ainda deste Yeah. Não há nenhum. Não há nenhum! Não há nenhum! Oi, defesa! Sentiste os reflexos? Não há nenhum! Se alguém estivesse a reclamar da minha mulher. O que é que foi isso, meu? Não! Agora toda a gente ouve os meus reflexos! Estejam quietos! Take 2! Ai, caramba! Manel, tens tudo. Tens razão. Yeah.